Boa noite, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, então passo a palavra para a Fabiana e para o Darlan iniciarem seu modo. Obrigada, professor. Então, vou cumprimentar todas e todos. Boa noite, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula. Nós vamos iniciar, então, o módulo 2 da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, e a gente vai trabalhar, nesse módulo, a historiografia contemporânea. E hoje a gente vai iniciar com a escola positivista, e aí depois a gente vai discutir a escola dos análises, mas essa é a nossa introdução. Na verdade, acho que o professor Paulo anexou o plano para vocês no e-mail também, então lá tem todo o nosso cronograma certinho, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? Acho interessante a gente se apresentar também, já que a gente vai trabalhar com vocês nas próximas semanas. Eu me chamo Fabiana Guarese, eu sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação. A gente está no último ano do doutorado e as nossas pesquisas elas são vinculadas ao laboratório de migração e história ambiental. Então, vocês, claro que agora, né, vocês estão chegando na universidade em condições atípicas, né? Mas logo vocês vão estar se inteirando, né, dos laboratórios, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né, e do funcionamento da universidade, assim como nós a concebemos, que não é dessa forma, à distância, enfim, nesses moldes que acabam dificultando mesmo a gente não consegue, né, se ver no espaço acadêmico, a gente não consegue, né, acessar os nossos espaços de discussão, de conhecimento, que é o café, que é o próprio CFH, que é o bar, que é muito importante. Não estou influenciando nesse momento bebidas alcoólicas, estou influenciando um espaço, né, de troca mesmo, de experiências. Isso. Então, eu acho que é isso, assim. A minha pesquisa, claro, eu vou falar brevemente sobre ela até para vocês saberem. Eu trabalho com imigração no século XIX, imigração dos poloneses no Paraná, uma coisa muito específica. A gente introduziu brevemente isso na primeira aula. Então, a gente está desenvolvendo a pesquisa nesse laboratório que pensa o meio ambiente, que pensa migrações, que pensa mobilidade humana, e por vezes a gente vai trazer essa temática, né, na nossa discussão, fazendo alguns links, né, para pensar também a nossa matriz, que agora está sendo do próprio programa de pós-graduação, que está sendo pensar a história global, e eu tenho uma fala também sobre isso quando a gente entrar nessa discussão, mas agora eu passo a palavra ao Darla para ele se apresentar. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todas e todas. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Não da forma que eu gostaria, né, que seria presencialmente. Gente, como a Fábio falou, né, é muito importante vocês aproveitarem esses espaços que a UFSC oferece para a gente, não só de estudo, mas principalmente os de conversa, né? Vocês vão ser colegas pelos próximos 4 anos. Então, é uma pena que a gente não possa estar pessoalmente, mas, apesar de tudo isso, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, não só com relação à matéria, mas sobre a vida acadêmica em si, como que a UFSC funciona, como que a vida de um estudante de história funciona, algumas dicas sobre leituras, textos. Então, vocês têm meu e-mail aí, se quiserem conversar sobre tudo que está acontecendo, o que vocês esperam da UFSC, eu estou à disposição também. Qualquer membro do nosso laboratório também está, o pessoal é muito receptivo. Então, fica aqui o meu convite a todos, né? Bom, a Fábio já falou, a gente entrou junto no doutorado, né? Em 2018, eu faço parte do laboratório também com ela. E a minha pesquisa também é sobre imigração no século XIX, só que eu pesquiso imigração ucraniana no Paraná. Então a gente é muito próximo por causa das nossas pesquisas também. E espero contribuir um pouquinho aqui com a nossa discussão, a nossa aula, e também agradecer ao professor Paulo também pela oportunidade, né? Acho que dá para a gente dar sequência. Podemos iniciar. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre as formas de se pensar história e a consolidação da história enquanto um campo científico, uma disciplina acadêmica. A gente vai dar um breve panorama, você já vem trabalhando isso com o professor Paulo nas últimas aulas, que a gente acompanhou também. Então, eu trouxe aqui, na verdade, um autor que vocês provavelmente vão entrar em contato ao longo do curso, né, que é o José da Assunção Barros. E eu trouxe uma citação aqui de um texto dele,
que eu vou ler para vocês. Desde já, seria interessante notar que, embora seja milenária a existência da história como prática de pesquisa, gênero literário ou forma de registro de processos e acontecimentos, já a ideia de uma história que se constitui entrelaçada com uma dimensão teórica que lhe é própria é bem mais recente na história do conhecimento ocidental. Esse livro de onde a gente tirou a citação, ele vai estar falando sobre teoria da história, que vocês também vão ver posteriormente, então a gente não vai se adensar muito em alguns tópicos, em alguns temas, mas a gente trouxe, na verdade, para a gente pensar que a ideia, né, e a concepção da história enquanto uma disciplina teórica que tem, né, uma metodologia própria, ela vai começar a se desenhar ao longo do século XIX, e a gente vai ver isso com os metódicos, né? Inclusive, desculpe interromper, Fábio. Inclusive, a aula que a gente preparou para vocês é baseado principalmente tanto no artigo quanto no livro do José da Assunção Barros, e é uma dica para vocês. Por enquanto é a disciplina de Introdução a Estudos Históricos. Quando vocês forem cursar a disciplina de Teoria da História, aí esses debates eles vão se aprofundar mais, e pode dar um pouquinho de medo, assustar um pouco. Então o Barros ele tem uma coleção de 5 volumes sobre teoria da história, que ele é voltado para o pessoal da graduação mesmo. O primeiro volume é bem didático, e conforme vai avançando nas escolas historiográficas, ele vai aprofundando. Então, me ajudou bastante quando eu estava na graduação, e eu recomendo. Então, qualquer coisa tem na referência bibliográfica aqui no final da aula. Uma coisa também que vem com essa citação, que é interessante a gente pensar, é que, além da gente colocar a história enquanto disciplina, né, dentro de um lugar no tempo, dentro de uma linha cronológica, pensando isso, é importante a gente pensar, a gente não conseguiu trazer nessa aula, mas para a próxima aula, anotem uma promessa para a próxima aula, a gente vai trazer um mapa, né, a gente tem uma proximidade, assim, com a espacialidade da história, por conta dos nossos trabalhos, da nossa matriz, né, da nossa vertente, que é a história ambiental, a gente gosta de espacializar a história. Então, para a próxima aula, a gente vai trazer um pouco esse debate também, mas queria dizer que, além de estar em um tempo histórico específico, né, a disciplina histórica, ela também ela está no lugar geográfico, né? Mas isso não quer dizer, e nesse caso, nesse momento, ela está sempre na Europa, né? Então, essa discussão que a gente vai trazer a partir da escola metódica, e tanto o iluminismo quanto outros fenômenos intelectuais, eles vão estar acontecendo sempre num palco europeu. Isso não quer dizer que não existem outros contextos de produção de conhecimento, mas é que nesse momento, e por conta de outros fatores de contexto que a gente também vai introduzir, é importante a gente ter clareza de que nesse momento, e essa história que a gente está falando, é uma história que mora especificamente na França, que está entre a França e a Alemanha, enfim, dentro desse contexto geográfico, né? Bom, gente, aqui recuperando um pouco essa discussão que já foi feita nas outras aulas, principalmente ali com Tucídides, Heródoto, que foram as aulas que o professor Paulo ministrou, a gente queria recuperar um pouco esse debate para vocês terem a noção disso, que a nossa disciplina, agora que vocês estão entrando nesse ofício também de historiador, ela vai sendo construída ao longo do tempo, com base também no que essas sociedades onde essa discussão está inserida, que tipo de percepção elas têm do tempo e da história. Então, por exemplo, a gente viu com os gregos, que seria aquela história para evitar o esquecimento, ou posteriormente ensinar alguma coisa para a vida, né? A magistra vitae, como o Cícero vai chamar. E isso vai sendo usado de determinadas maneiras, né? Então, por exemplo, aqui, para ilustrar melhor, a gente colocou uma história humanista no século XV e XVI, que seria essa história como exemplo, e principalmente esse gênero retórico que o professor citou Maquiavel, né, os escritos políticos de Maquiavel. Vários desses pensadores dessa época, eles vão pegar esses exemplos históricos para justificarem aquela sociedade que eles estão percebendo, ou em outras obras, como Thomas More, quando ele escreve lá sobre a utopia, cidades que deveriam ser,
né? Como essas sociedades deveriam se comportar, como os governantes deveriam ser, isso também fica claro na obra do Príncipe. E então você vê que esses primeiros pensadores políticos, eles vão buscar no passado essa principal referência. Então seria essa a história como um exemplo do que os nossos antepassados erraram e a gente teria que fazer melhor, ou os exemplos que deram certo, e aí os romanos e os gregos, para uma sociedade europeia é o exemplo maior, como que a gente deveria retomar esses valores. Então, no primeiro momento, a gente tem essa. No humanismo erudito, aí, que já pega o século XVII, vai ser essa questão do trabalho da memória. Aqui na França, e em alguns pontos também na Inglaterra, é muito comum o surgimento dos antiquários, ou seja, essas pessoas que tinham essas lojas de curiosidades ou os itens antigos, que eles saem em ruínas ou em sítios, que depois seriam sítios arqueológicos, eles encontram essas peças, esses fragmentos do passado, e eles começam a vender para colecionadores ou como curiosidades em si. Esse tipo de profissional ele já começa a desenvolver determinados métodos específicos para datar esse tipo de peça, que hoje a gente considera fonte, né? Mas para eles seriam quase que uma mercadoria e tudo. Aqui é interessante, eu não sei se vocês são adeptos do Netflix, como eu, mas recentemente tem um filme chamado A Escavação, que eu recomendo bastante que vocês assistam, porque mostra um pouco desse contexto. É já da década de 1940, mas pega um pouco esse embate entre os trabalhadores práticos da arqueologia e da história, que eles não eram profissionais na área, mas eles escavavam, eles descobriam coisas. Então eu não vou dar spoiler do filme, mas tem um pouco essa discussão em relação entre quem é um profissional daquela disciplina e quem não é. Mas esse tipo de trabalho começa a aparecer nesse humanismo erudito, esse interesse em recuperar esses artefatos de um passado distante. Pode passar, Fábio. Então, a gente está dando aqui um panorama, né, datando cronologicamente, assim como vocês vão ver como faziam os positivistas, a gente está datando cronologicamente essas concepções de história. Então, Darla falou até agora dessas duas vertentes que estão aparecendo a partir do século XV, né, XVI, e a gente vai ter uma concepção de história que ela é muito filosófica, que ela vai se desenvolver a partir do século XVII e vai chegar no século XVIII, com o que vocês já conhecem, que eu espero, né, talvez ou não também, tá tudo bem, mas eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o Iluminismo. Então, é um movimento intelectual que vai levar outras ciências, não só que vai, claro, vai dar a letra para outras ciências, para o desenvolvimento de outros campos científicos, né? Mas é importante destacar que o iluminismo, enquanto esse movimento intelectual, e também é uma questão de contexto, ele vai gerar muitos efeitos sobre a história das humanidades. Então, a gente vai ter alguns historiadores dedicados a pensar uma filosofia da história, que é pensar um progresso ou um sentido da própria história, né? E a gente tem outros intelectuais, então, do iluminismo, são nomes que provavelmente vocês já ouviram falar também, que é o Voltaire, o Rousseau, e vão vão pensar a sociedade tal qual ela está se comportando e o porquê chegamos nesse estado. Então, pensar nesse progresso e como chegamos aqui, e o retorno não, mas uma história científica, então é pensar um cientificismo crescendo tanto nas ciências da natureza, que vai, né, culminar dentro de uma revisão também nesses paradigmas das ciências da humanidade. Depois a gente vai ver um pouco sobre o positivismo, né, claro, que vem com o Augusto Comte, mais brevemente. Interessante pensar também que nesse contexto filosófico, né, de uma história filosófica, a gente tem uma ruptura ou uma crítica, né, a essa história clerical, que é uma história, né, que pensa uma sociedade que tem como base uma história religiosa, né, ou com as monarquias absolutistas também. E esse iluminismo ele vai gerar críticas que vão culminar também com a Revolução
com a Revolução Francesa, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a escola metódica e positivista, claro, então a filosófica, ela começa a pensar essa racionalidade dos fatos e uma noção de progresso que vai chegar nessa escola histórica metódica e positivista, que vai acompanhar esse desenvolvimento científico, né, apropriando-se desses ideais iluministas e positivistas para pensar uma história mais científica e que se institui nesse momento, no século XIX, no final do século XIX, como uma disciplina histórica. Sim, eu acho que também é legal falar dessa questão da parte filosófica, que é muito comum, vocês vão encontrar diversas leituras daqui para frente sobre essas chamadas filosofias da história. Então, esses autores, eles buscavam nessas questões mais abstratas da filosofia, tipo a verdade histórica, a verdade humana, ou a verdade da sociedade, para onde a sociedade estaria indo. Mas não tinha essa preocupação de resgatar nada do passado, a documentação, ou pensar com base material, investigativa, no que aquelas sociedades, o que elas faziam ou como se davam essas mudanças, entendeu? Com essa escola metódica e positivista, a gente vai ver que é aí que dá a principal ruptura. Até então, todas essas temporalidades que a gente falou de pensar a história, elas têm algo em comum, que é, a história é uma ação humana no passado. Aconteceu isso. Não é mais o tempo mítico, lá de Homero, não tem mais esse tipo de coisa. Não, vamos escrever história, é a história das pessoas, das sociedades. Mas com a escola metódica que a gente vê assim, esse rompimento. Não, a verdade não vai estar mais em algo abstrato, nos planos celestes, ou na teologia bíblica, por assim dizer. A verdade vai estar na história, mas na história concreta. Então eles vão buscar essa evidência concreta mesmo do que aconteceu e como aconteceu. E eu acho que isso também chega um pouco, isso que o Darlan está falando, né, de pensar nessa estrutura, de como o pensamento histórico vai se alterando de acordo com essa temporalidade. A gente tem lá no positivismo do Comte esses três estados, que seria o teológico, né, que é isso, que pensa os fenômenos da vida explicados a partir de uma questão divina, né? E aí depois esse metafísico que está no iluminismo e questionando essa realidade, né? Observando essa realidade. E aí o estado positivo seria esse estado científico e de uma direção onde a humanidade segue, né? Ou seja, que está num estágio de desenvolvimento positivo. E aí a gente vai pensar como é que isso se desenrola dentro do método de como que a gente pensa a história a partir desse positivismo, né? Eu que sigo. Estava esperando o Darlan passar, mas sou eu que passo. Tá. Antes, só um pouquinho, eu lembrei. Gente, se a Amable está perguntando, vocês vão disponibilizar esse slide? Sim, a gente pode passar para o professor, ele coloca no Moodle, né? Então fica ali para vocês consultarem. Uma coisa importante também nessa história metódica e positivista é essa crença aqui que a gente colocou, avanços tecnológicos e científicos, né, esse cientificismo. Já perguntaram ali no chat para dar uma força com a leitura do Mark Bloch e tal, eu vou soltar uns spoilers aqui. Tem uma parte lá, se não me engano, na introdução da apologia da história, que ele vai falar assim, que entra nessa discussão sobre se a história é uma ciência ou não. E ele faz uma comparação exatamente com o que esses positivistas estão pensando. Tentar transformar uma ciência social, no caso a história, o mais próximo possível de uma ciência exata, uma ciência natural. Então, é aqui que tem esse embate. Ele fala assim que a história é uma ciência na infância ainda. Porque, como a gente viu, esse pensamento científico, essa racionalidade, ele começa lá do final da Idade Média para o Renascimento e a força maior dele é no Iluminismo. É dali que você tem Isaac Newton, Galileu Galilei e diversos outros, principalmente na área da física e da astronomia, que vão consolidar esse tipo de pensamento, essa racionalidade. E isso deu certo para aquele contexto europeu. Então, quando a gente chega aqui com esse pessoal que está pensando a história, eles vão estar inseridos nesse contexto do cientificismo.
dessa nova forma de se ver o mundo e principalmente essas esferas celestes, que agora não é algo que só o clero tem acesso e que agora ela não é imutável, como foi muito advogado durante a Idade Média, mas sim ele é ordenado. Então o Newton apresenta isso. Ele é ordenado com leis e você pode fazer previsões de onde determinado corpo celeste vai estar. Você vai jogar uma maçã, você vai conseguir com cálculo precisar exatamente como que ela vai cair, aonde que ela vai cair, em que posição ele vai cair. Então esse é o contexto que vai surgir esse tipo de pensamento para as ciências humanas. Será que a gente consegue criar leis para a história? Estudando o Império Romano, a queda do Império Romano. Será que a gente consegue atribuir, identificar fatores e leis que a gente consiga prever quando a nossa sociedade vai cair? Então, esse era um tipo de questionamento que estava em voga ali. Isso chega também, um outro contexto que é importante de pensar é a Revolução Francesa. Saindo um pouco dessa esfera do pensamento científico, indo para a questão política. A Revolução Francesa acabou com a nobreza da França e consolidou a França como um Estado nacional. A partir daquilo ali, você precisa construir uma história para aquela nova ordem que está se instalando lá. Bom, não é mais a nobreza que estava governando por um direito divino. Agora vai ser uma burguesia liberal. Tá, mas da onde vem essa burguesia? Por que vem e por que se consolida desse jeito? Você vai ter as guerras napoleônicas logo depois. E aí vocês lembram, lá do ensino médio, começo do século XIX, não existia Alemanha, não existia Itália. Era um emaranhado de reinos com políticas bem particulares, um em guerra com o outro, um em conflito com o outro. Então já vão pensando nisso, que a nossa discussão está no meio dessa efervescência europeia, né? A formação dos Estados-nações europeus. Aqui é muito comum, para esse paradigma historiográfico que está surgindo, se um Estado-nação está se formando, como é que você vai explicar para alguém da Boêmia e alguém da Turíngia que eles são parte da mesma nação alemã? O idioma é parecido. É um alemão, mas os turíngios têm um sotaque, umas palavras diferentes, os boêmios têm outra. Você precisa criar um ideal comum. E é aqui que eu não sei como que vocês eram no ensino médio, mas eu era muito dessas coisas de Idade Média e aquelas pinturas e tal. E aí quando eu comecei a estudar história, não era bem assim que funcionava a coisa. Então você tem uma idealização da Idade Média, você busca heróis do passado. Outra série da Netflix sobre os bárbaros, não sei se alguém assistiu, mas quando essas tribos germânicas vencem as legiões romanas, cria-se um herói lá, que foi aquele romano que mudou de lado e tal, e existe uma estátua dele, até hoje na Alemanha, como um herói nacional. Mas será que a gente pode falar de Alemanha, na época lá do Império Romano, com aquelas tribos bárbaras? Vocês vão ver durante o curso que a coisa não funciona bem assim. Mas esse pessoal estava acreditando nisso. Eles buscavam lá no passado as raízes para esses Estados-nações. Então, eles queriam justificar esse tipo de questão. Pode passar, Fábio, por favor. E acho que só para a gente pensar um pouco essa questão de contexto, a gente está falando de uma corrente histórica, né, de pensar a história na Europa e essa fundação enquanto ciência e como que a gente vai pensando isso ao longo do tempo, né? Então, só que a gente, como eu chamei a atenção lá no comecinho da aula, a gente está pensando Europa nesse momento. E aí parece, né? Eu não sei vocês, mas há 84 anos atrás, quando eu fiz essa disciplina, a gente tinha a impressão de que todo o resto do mundo estava com um capim na boca, pensando, olhando para o céu e existindo, como se nada mais estivesse acontecendo, e a Europa fosse realmente o centro do universo. Pois bem, temos várias questões para pensar. A gente está hoje pensando a escola positivista que está no século XIX. E o Brasil, onde é que estava no século XIX? Então, a gente também vai ver vai chegar na gente, vai chegar na nossa república, né, no final do XIX, pensar a nossa formação do nosso Estado-nação também. Uhum. E como é que vai chegar isso para a gente? Como é que essa história vai chegar aqui para a gente, para os intelectuais brasileiros que tá germinando ainda essa noção, né? E esse entendimento de Brasil, e aí também se forja essa nacionalidade que vocês vão estudar em Brasil e vão entender como é que
como é que esse ideal que é metódico, que é positivista, ele também vai interferir na nossa construção, na nossa historiografia, na nossa forma de construir, né, de fazer de tornar uma história nacional hegemônica, né? Então, que tudo que está dentro dessa fronteira geográfica, portanto, é uma nação e, portanto, se comporta dessa forma, enfim. Então, a gente também tem... Eu acho interessante, né? A gente atentar para isso, e eu acho que é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo, mas é importante falar que, pelo menos para mim, na minha formação, foi difícil, assim, para mim, eu fui lá acordar para a vida no terceiro ano e pensar, meu Deus, gente, tinha Brasil no século XIX. E aí, pensar essa simultaneidade da história, sabe? Então, tenham isso em mente, de que é importante perceber também que isso se influencia, que isso circula. A Europa, ela não está encerrada numa fronteira e está existindo numa cúpula, né? Existem vários contextos, né? A partir disso, a gente tem grandes navegações ali a partir do século XVI, a gente tem imperialismo, a gente tem um monte de coisa acontecendo fora dessas fronteiras europeias. Então, é interessante a gente... Claro que vocês não precisam saber disso tudo agora, mas pensar que existe um mundo fora da Europa e que esses contextos eles estão sempre conectados. Então, já falei um pouco sobre o positivismo do Comte e essa necessidade que é absorvida do positivismo de pensar as ciências humanas, não só a sociologia, né, como o Comte vai falar, mas pensar a história, né, pensar uma teoria da história, uma filosofia da história, uma historiografia nesse momento, que pense, que dê um Ctrl-C, Ctrl-V nesse método científico, né, que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, dois autores que vão discutir, vão fazer um manual, na verdade, metodológico de como se deve fazer a história do século XIX, que são os metódicos, mais para frente a gente vai ver, mas é um Ctrl-C, Ctrl-V, pensando assim, não, para ser ciência, a gente precisa ser a imagem e semelhança, né, dessas ciências da natureza, das ditas ciências, né, essas ciências duras, enfim. Então, o que a gente herda também desse positivismo é esse pensamento científico de catalogar essa natureza humana tal qual ela é, enfim, né, como se fosse um laboratório mesmo. E aí a gente traz um dos autores, que é um dos principais autores, que existem, claro, duas escolas que o Darlan vai falar um pouquinho depois, que é o que dentro dessa escola metódica, que é o historicismo e o positivismo, que na verdade de hora se confundem, tem coisas muito semelhantes, né, Darlan? Sim. Mas, nesse momento, eu vou apresentar o Leopold von Ranke. Vocês, se não ouviram o nome desse senhor, jovem senhor lindíssimo, maravilhoso, nesse selfie que está fazendo aí, ele foi um historiador alemão muito importante, e aí ele vem para marcar, durante esse século XIX, essa cientificidade da história. Ele é um dos primeiros autores também que vem falar sobre as fontes primárias. Eu não sei se vocês já ouviram falar de fonte já, ou ainda não, tá tudo bem já. Eu acho que, para mim, assim, é uma das questões que eu gosto muito de falar, das fontes, e porque a gente vê como essa tradição vem lá do século XIX, como isso é importante também. A gente não está aqui para pegar o positivismo e a escola positivista e jogar fora com a banheira, o bebê e a água, todo mundo fora. Não, a gente vai marcar também essas heranças positivas, né? E de pensar as fontes, a importância dessas fontes e tornar o nosso trabalho, né? De operacionalizar e sistematizar o que de fato é o nosso trabalho. Então, claro que a gente tem críticas, mas pensar então as fontes nesse momento, o Ranke vai estar falando da necessidade de ter essas fontes primárias, onde o historiador, né, vai lá e verifica essa verdade histórica, o que é muito importante também, que a gente vai discutir mais tarde com a escola de Zanalli, né, dando um spoiler aqui, mas enfim, pensar essa verdade histórica, né? Será mesmo que a fonte ela é uma verdade histórica? O passado, conforme ele é representado em documentos históricos, ele é exatamente tal qual como aconteceu? É possível chegar em uma verdade histórica? Então, essas são questões que o Leopold von Ranke vai dizer que é isso mesmo que tem que estar sendo feito, e vai estar refletindo acerca disso, e os próximos autores que a gente vai apresentar também se apropriam dessa história narrativa, uma história que tem, né, uma utilidade, né, um sentido utilitarista. Eu acho que está no próximo slide isso, eu estou me adiantando.
talvez esteja. Então, basicamente, sim, assim, a gente está apresentando, claro que em linhas gerais, se vocês tiverem alguma dúvida, também tem vários autores que contemporaneamente estão fazendo essas discussões, né? O próprio José da Assunção Barros vai fazer essas flexões a respeito dessas correntes historiográficas, tem vários textos e vários autores, se vocês quiserem bibliografia, a gente também pode separar alguma coisa e está disponibilizando. Claro que coisas também vocês não precisam, né, decorar tudo agora, vocês vão ter tempo aí, 4 anos para assimilando essas questões. Mas, então, dito isso, né, o Rank lá na Alemanha, pensando essa dinâmica de uma verdade histórica e de fontes primárias, a gente tem essas concepções de utilitaristas que a gente estava falando antes do Estado-nação. Então, por que eu tenho que ter uma verdade histórica? Para que serve essa minha verdade histórica? O que é uma fonte nesse caso? Então, a história que está sendo produzida no século XIX, em grande medida, ela é uma história dos vencedores. E a gente usa aqui a história dos vencedores porque em algum momento vai existir a história dos vencidos, tá? Mas, então, é constituída uma história especificamente de grandes dinastias, né? Grande parte dessa historiografia metódica e positivista, ela vai se centrar também em estudos europeus, especificamente, que estão ali dialogando com a Idade Média, com a Antiguidade também, mas, em essência, é uma história de vencedores, uma história de grandes nomes, uma história política, especificamente por conta da criação desse Estado-nação. E aí, claro que a gente está pensando fonte, o que é fonte? É um documento oficial, né? A gente hoje tem um leque muito maior e tem um pensamento diferente a respeito das fontes, mas é muito importante que eles tenham delimitado qual que é o nosso produto de trabalho, né? Então, só que naquele momento eles pensavam no uso objetivo dessas fontes, como se fosse naquele método científico das ciências da natureza. Então, isso aqui é uma fonte como se fosse um experimento científico biológico. Então, eu preciso ver essa fonte e ela é uma verdade, eu não consigo acessar esse passado efetivamente, então esse aqui é o meu mecanismo e eu não posso ter uma subjetividade, ou seja, a fonte, ela é pura e ela é o documento, ela é a verdade, ela que transmite a verdade. O historiador, ele é a pessoa que media essa narrativa, né? Acho que aqui entra bastante esse último tópico também, essa neutralidade do historiador, né? Tal como o cientista, o físico, o químico, ele não vai interferir no experimento dele, não importa se ele acredita naquilo ou não, ele vai ter que observar somente os dados e os fatos. A proposta aqui dessa historiografia metódica seria isso também para a história. Tipo, a fonte seria o documento oficial, né, produzido geralmente por governantes, militares, essas grandes personalidades, e o historiador só teria que analisar aquele documento tal como ele está. Então, você teria aqueles métodos que surgiram lá com os antiquários, tá, de datação do documento. Não, é um documento verdadeiro ou uma falsificação? Ele é daquele período que ele está se referindo? A pessoa que escreveu é essa pessoa mesmo? Não, beleza, então ele é válido, ele é a fonte, aconteceu daquela maneira e tal. Eu não posso colocar minhas crenças ou o que eu acredito ou não em cima daquilo. Então, aqui ele tinha eles prezavam por isso, neutralidade máxima do historiador, né? Assim também, não, claro, fala da história, mas também vocês veem isso na sociologia, principalmente. E o mais interessante aqui, e que começa a vir para a nossa historiografia contemporânea, seria isso, essa profissionalização do historiador. A partir de então, não seria mais um Tucídides que ia lá observar a guerra e ia narrar como ele quisesse. Não seria mais um cronista medieval que escrevia sobre as grandes dinastias ou alguém contratado pela igreja. Seria alguém que ele teria que ser um profissional naquilo que ele faz. Primeiro ponto, por ele poder ser livre e imparcial, que era o que eles defendiam. Em um segundo momento também, para ele conseguir aprender, através de um ofício mesmo, todos esse passo a passo, esse método, daí essa história metódica, todo esse método que um historiador usaria para conseguir acessar esse passado. Então aqui começa a aparecer o historiador enquanto profissional, as universidades enquanto formadoras desse profissional,
e uma rede de profissionais. Então, o historiador ele não vai escrever aquilo sozinho, do jeito que ele quer. Para ser válido aquela produção dele, ele precisa estar dialogando com outros profissionais da área. Ele precisa ser aceito nessa rede e o trabalho dele precisa ser validado por esses outros profissionais. Então, aí surgem esses encontros desses historiadores, essa discussão, o debate entre essas escolas. É um círculo que começa a surgir. E aqui também surgem as primeiras revistas. Vocês vão ver nos artigos que vocês leem, que os professores pedem, que o artigo foi escrito por fulano, tal, e publicado na revista tal, volume tal. A revista hoje é uma forma de você divulgar o que você está produzindo e também de você ser questionado. Essa é uma premissa científica. O teu trabalho ele precisa ser comprovado, ele precisa receber crítica. Os outros historiadores precisam ler ele e pensar, não, o cara errou aqui, não, esse é o ponto positivo dele, dá para melhorar em tal lado. Aqui também é um momento que vai começar a surgir essas primeiras revistas onde esses trabalhos vão ser publicados. E, novamente, relembrando, assista o filme da escavação do Netflix, que a tensão por trás disso também fica claro lá. Pode passar, Fábio. Eu acho que só para a gente lembrar também, já que o Darla tocou nesse assunto desses pares, né, de você estar em um contexto, esse pensamento, né, a gente não pode excluir qualquer, dizer assim, não, porque esse sujeito aqui, o Augusto Conte, ou sei lá, enfim, estou aqui pensando, né, que eles tiveram um pensamento do nada, né, editora Voz da minha cabeça. Não é bem assim. Então, você está sempre num contexto, né? Num contexto onde você tem um núcleo, né? De pesquisadores ou de, né? Enfim, você está trocando e claro que as universidades já existiam nesse momento. A gente está falando do século XIX, as universidades elas são desde o século XI, XII. Corrija o professor Paulo se eu estiver errado. Mas a gente já tem as universidades já existem esses centros. Claro que eles são muito mais restritos. Claro que eles têm objetivos muito mais específicos, né? Então, o conhecimento, ele, no início das universidades, claro que ele é mais clerical, claro que ele é restrito, né? E nesse momento a gente começa, ainda né? Obviamente, se a gente pensar Brasil do século XXI, o conhecimento ele ainda é restrito, né? Assim, a gente tem, existem, né? Uma estratificação desse conhecimento, mas se a gente está pensando agora no século XIX, a existência dessas universidades, desses núcleos, e também é importante destacar que dessa geografia, né, do conhecimento científico, e é dentro disso que a gente vai pensar, assim, esse núcleo da Universidade Francesa e como é que isso vai se colocar, né? Eu acho que também o que faltou eu falar ali também nessa profissionalização do historiador, e que pega isso que a galera perguntou no chat. Preciso de uma luz para ler Mark Bloch. A forma como você apresenta a sua pesquisa surge aí também. Então, não vai ser um romance, você não vai apresentar ela em forma de poesia, você não vai ser um bardo medieval cantando uma história. Você vai ter que apresentar num texto, em forma de narrativa, com análise, crítica, método, tudo explicado nesse texto. Então, tem uma forma de se apresentar. O pessoal brinca, tem aqueles jargão de pessoal de direito, jargão do pessoal de medicina que ninguém entende. O historiador também tem. Vocês vão se acostumar com esse tipo de leitura e identificar as palavras-chave. O objetivo também dessa disciplina, de vocês compreenderem essas escolas, é para você também, quando você vai ler um texto, o cara usa determinadas palavras-chave ou determinadas figuras para análise, você já sabe, não, o cara ele é mais próximo de tal autor, ele é mais chegado dessa escola e não da outra e tal. Então, é com a prática, é só lendo que vocês pegam o jeito. Mas começa aqui. Então, é uma coisa que vem também para consolidar essa nossa historiografia de hoje. Bom, então, a gente já falou um pouco sobre as fontes, né? Então, que nesse momento, para os metódicos, as fontes oficiais elas são muito importantes e o rigor metodológico com relação às fontes é muito interessante. Então, o que é válido enquanto fonte? A gente vai ver nessa nossa discussão contemporânea que fonte pode ser muita coisa, né? Nesse momento são documentos oficiais, são fontes oficiais.
Até estava lendo aqui, a gente tem esse manual, claro, eu vou até passar aqui para o próximo para falar para vocês, a gente qualquer coisa volta. Errou! Também não está muito lá para frente, meu Deus. Mas, enfim, pensando, né, enfim, como se escolhe essas fontes, né? Nesse momento, no século XIX, eles prezavam muito, claro, bom, já que existe agora uma disciplina, então, nós somos historiadores, nós fazemos o quê? Nós temos fontes e nós lemos essas fontes, nós escrevemos sobre essas fontes, através delas, na verdade, né? Com essa neutralidade. E aí, criam-se também outras ramificações da ciência, dessas ciências humanas que a gente utiliza, né, para fazer análise dessa documentação. Como eu me formei na era paleozoica, eu tive mini cursos de, é claro que ainda existem, né? Mas eu tive vários mini cursos de paleografia, que são disciplinas que auxiliam, né, na pesquisa né, na análise desse tipo de documentação, que para eles, no século XIX, eles acessavam, né, muitos documentos manuscritos, então eles precisavam estudar essa língua, eles precisavam estudar a escrita, né, manuscrita. E tem gente que gosta, eu trabalho no século XIX, graças a Jeová, as minhas fontes estão todas traduzidas, todas escritas, lindas. Eu com certeza, os metódicos iam fazer muitas críticas ao meu trabalho, mas é muito difícil hoje trabalhar mesmo com fontes que são manuscritas. Você tem que você tem que aprender a ler esses documentos manuscritos, e isso, né, dentro da paleografia, por exemplo, é o que se pensa, é o que se ensina, né? E um dos historiadores que vai inaugurar esse método crítico, ele era professor, inclusive, de paleografia, então existe uma ramificação de outras ciências e de outros estudos que, claro que já existiam, mas que são aplicados nesse momento para o trato específico com essas fontes. Até porque vários autores que a gente lê, principalmente o José de Assunção Barros, ele fala que o século XIX era chamado século da história, porque tinha uma fixação por esse determinado tipo de coisa. A arqueologia também cresce de uma maneira absurda nessa época. E sobre as fontes oficiais, isso é um ponto bom desses positivistas que a gente consegue recuperar hoje, é que vários desses documentos foram eles que preservaram. Então surge aí essa necessidade de você criar arquivos para preservar e tal. Claro que isso, no início, era aquela coisa, é o Estado Nacional Alemão, a gente precisa ter toda essa documentação que fale dessa história, que aqui é a Alemanha. Hoje em dia isso é questionado, claro, né? A historiografia já caminhou, mas a gente tem acesso a esse material hoje porque surgiu nessa época esse tipo de interesse. Então isso é legal a gente ter essa concepção. Isso, é bem importante isso que o Darla falou, dessa criação desses acervos, né? E aí, com isso também, outras ciências vão se desenvolvendo, que é como catalogar isso. Existe, né, arquivistas, né, enfim, outras profissões que se dedicam ao trato específico a essa documentação. Então, como é que se cataloga um banco de dados? Eu não sei se vocês nunca foram num arquivo, já foram num arquivo, não se sabe? Alô, alô? Já foram em arquivos. Inclusive, né, agora com esse momento, quem não foi ainda, muito importante, agora nesse momento pandêmico, acredito que todos os arquivos estão indisponíveis nesse momento, arquivos físicos, né? Todas essas experiências. Assim, o professor Paulo já foi no arquivo. O professor Paulo já foi no arquivo. Então, é muito importante, assim, essa experiência de passar no arquivo. E agora, ainda mais que vocês já estão familiarizados em usar máscaras, higienizar suas mãos, porque, assim, gente, pegar uma pereba lá do fungo, do mofo da coisa, já vi muita gente tendo esse tipo de coisa, tá? Mas então agora vocês já são craques usando máscaras, tá tudo certo. Mas é uma experiência muito interessante de fazer essa visita ao arquivo, e quando a gente puder voltar a viver, a gente pode fazer, né, uma excursão ao arquivo, vai todo mundo e a gente vai conhecer como é que são feitos esses bancos, como é que a gente faz pesquisa. E é uma dica, por mais que na pesquisa futura de vocês tenham documentação online, se vocês tiverem oportunidade, dinheiro, for fácil, e vocês conseguirem ir no arquivo,
Tipo, para quem gosta da pesquisa mesmo, não tem sensação melhor do que você pegar com a mão aquele documento que foi produzido 200, 300 anos atrás. É a melhor sensação do mundo. Então, vão para arquivo, que vocês vão lembrar dessa aula lá. Isso, passem por essa experiência, sabe? Às vezes é perrengue, porque às vezes nem todos os arquivos, eles são... não sonhem, né? Eu tô aqui falando das minhas experiências, né? Mas uma vez eu fui num arquivo, todo mundo aqui é familiarizado com Harry Potter, vocês são todos muito jovens, então todo mundo sabe o que é Harry Potter. Era assim, sabe o quarto do Harry Potter? Era abaixo de uma escada assim, cheio de coisa, e aí me empurraram lá dentro e falaram assim, a hora que terminar você avisa a gente. Então, assim, também não é o sonho da vida, né? Todos os arquivos, né, não são como nós gostaríamos que fôssemos, né, preservados, e aí tem essa discussão de fonte, que é muito importante para a gente fazer, né, dessa vivência histórica que a gente tem, né, do que a gente experimentou enquanto pesquisadores, para a gente trocar essas informações e vamos aos arquivos. Vamos lá. Aqui. Bom, esse slide a gente pensou para indicar para vocês que esse positivismo também não era, mesmo na Europa, ele não era só uma discussão predominante, assim, todo mundo. Não é todo mundo que era positivismo. Existiam os críticos, existiam várias visões. É claro que, enquanto professores, a gente faz escolhas, né, do que passar para vocês e tudo. Mas aqui é interessante mencionar que tinha uma outra corrente chamada historicismo, que ela é principalmente alemã. O Rank, né, ele vem também dessa corrente historicista, e que fazia essa oposição ao positivismo. Então, ele apresentava outro tipo de visão para esse debate historiográfico que estava acontecendo ali no século XIX. Então, aqui um esqueminha prático para a gente pensar seria isso. O positivismo, ele era universalizante. Quer dizer o quê? Ele pegava essa ideia da história e jogava para as ciências naturais. Você conseguiria compreender o todo, analisando aquela documentação, e você conseguiria encontrar determinadas, entre aspas, leis para a história, e você conseguiria fazer previsões, ou usar aquilo como modelo a ser seguido. Então, seria isso um conhecimento universalizante. O historicismo alemão, ele já tem uma discussão que ele fala que não, que a história não vai conseguir ser universalizante, mas sim particularizante. Quer dizer que cada estado-nação, cada localidade vai ter uma história própria, que vai dizer respeito só àqueles acontecimentos daquele lugar. Então, uma história, um acontecimento histórico para um alemão é só para o alemão, é só para a Alemanha. Não serve para a Itália, não vai servir para a França nem para a Inglaterra. Então, era uma visão mais assim. Como a gente já discutiu, o positivismo era objetivista. A fonte está certa, é aquilo lá. A gente faz análise crítica e a verdade histórica vai ser alcançada. No historicismo, já não. Eles já têm essa questão que é relativo. E, às vezes, a fonte não quer dizer aquilo que ela quer dizer. Você tem que interpretar melhor o que está escrito na fonte. O historiador não consegue ser 100% neutro. Ele vai sempre ter preferências, seja na forma de transcrever, analisar aquela fonte, ou seja na forma dele próprio escolher aquele material de trabalho. Mais para frente, vocês vão ver que isso chega um pouquinho para a gente. O positivismo ele vai ser elaborado através de uma visão progressista e conservadora. O que seria isso? Os principais positivistas franceses eles vão defender essa nova burguesia que vai surgir pós-revolução e que a burguesia seria o modelo a ser seguido para atingir a ordem e o progresso, que é o principal lema dos positivistas, né? Então, eles vão ser conservadores no sentido de a burguesia tem que estar ali, porque é ela que vai conseguir levar a sociedade francesa a alcançar esses ideais. Do outro lado, o historicismo também ele vai ser progressista e conservador. Precisamos elevar a Alemanha a um Estado-nação de ordem e progresso. Porém, eles seriam contra-revolucionários. Eles não queriam uma revolução francesa na Alemanha. Eles vão buscar na Idade Média as famílias desses nobres que vão estar vinculados a esses reinos, principalmente o reino prussiano. Então, eles seriam conservadores nesse sentido. Enquanto os positivistas fazem uma história que atende ao interesse burguês industrial, o historicismo estava vinculado a essa ideia romântica
de uma nobreza, né, como que vai propiciar essa manutenção dessa ordem e desse progresso. Então, eu coloquei esse esqueminha para pensar que eles são muito semelhantes, mas eles têm as divergências também. Eles atendem a setores políticos e sociais, e esse debate, esse bate-boca, vai para a área da história também. Aí, eu coloquei por último ali, resposta alemã ao positivismo francês. E aí eu jogo lá para trás, nesse contexto da Revolução Francesa que a gente debateu. Vai ter a Guerra Franco-Prussiana, antes da Guerra Franco-Prussiana, vai ter o combate, Napoleão conquistando boa parte da Europa. Então, os alemães, principalmente essa escola prussiana, eles não estão interessados em adotar pensamentos franceses, não. Mas eles estão também mergulhados nesse universo intelectual da época. Então, isso seria uma resposta, uma crítica que vai para o debate da história. Então, é bom sempre ter essa ideia, porque a nossa história, enquanto disciplina moderna hoje, ela vem de uma convergência dessas duas, positivismo e historicismo. Vocês vão ler e vão conseguir bastantes exemplos de ambas as vertentes, beleza? Bom, então, finalmente, até que enfim, chegamos ao marco, né, que é considerado esse marco textual, na verdade, a criação da Revista Histórica, em 1876, na França, pelo Gabriel Monod. E aí tem um outro, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, coitado, ele deve pensar, meu Deus, eu sou o outro pesquisador que criou a revista, né? Mas foram dois historiadores, na verdade, o Gabriel Monod e o outro que eu não me recordo o nome nesse momento, mas tá tudo bem, que vão fundar, na verdade, essa revista histórica, e tem alguns preceitos básicos, né? Que também fazem uma crítica a esse passado, né? Então, todo movimento intelectual, que vai instituir alguma outra ordem, algum outro regime, ele vai sempre fazer uma crítica ao que estava vigente, ou que ainda é vigente, enfim, né? É uma luta, é uma disputa de narrativa, na verdade. E aí, nesse momento, a revista histórica, ela vem para fazer uma crítica também a essa filosofia da história, né? Eles aterram e pensam, não, temos que ser objetivos, temos que ter, né, um plano científico. Então, na primeira edição, na primeira publicação, na verdade, inclusive os temas que eram publicados nessa revista, também tudo que a gente já vem falando, são temas que são da Europa, que são eurocentrados, que são geralmente dos pares, né? Claro, eles recebiam também textos de outras universidades que não fossem francesas, mas em tese versavam sobre esse mesmo universo objetivo e que pensa uma história, né, exata, né? Então, o Monod, ele vai falar que é assim que é a história, sem se propor outro objetivo e outra finalidade, que o proveito que se tira da verdade trabalha de maneira secreta e segura para a grandeza da pátria e, ao mesmo tempo, para o progresso do gênero humano. Então, vai ao encontro de aquilo que a gente já vem falando, né, dessa corrente historiográfica também. E aí a gente vai ter, posteriormente, e quem vai beber dessas ideias é o Langlois e Signabeau, que também são dois franceses, que vão criar, ao encontro dessa mesma ideia das publicações da revista Histórica, de 76, eles vão escrever, na verdade, um manual, né, que é utilizado até hoje, e seria bem interessante se a gente pudesse ter, né, uma discussão sobre esses textos. Ele é um pouquinho, assim, você tem que levar ele um pouquinho de calma, porque é um texto datado, obviamente, mas é muito interessante para a gente ver como eles constroem essa perspectiva teórico-metodológica, né, de como fazer, qual é o real ofício do historiador para eles naquele momento. Então, os dois vão estar lançando, né, esse manual que chama Introdução aos Estudos Históricos, e falando que a história se faz com documentos, deixando muito claro que os documentos, da importância, né, evidenciando a importância desses documentos. Eu até tinha anotado aqui uma frase de efeito muito bonita, mas perdi. Enfim, tá tudo bem, né? Então, evidenciando também essa necessidade essa importância dos documentos, desses
vestígios do passado, que só através dele, né, e que existem, né, poucos vestígios visíveis, eles falam isso, né? Existem poucos vestígios visíveis, parece um trava-língua, existem poucos vestígios visíveis para a concepção de fonte que eles né, construíram, né, que era uma fonte oficial, um documento escrito. Então, quem é que naquele momento, se a gente pensar, quem é que produzia, né, relatos, documentos oficiais, né? Quem são as pessoas que produzem esse documento? Então, claro que existem poucos vestígios visíveis nesse sentido, pensando nessa fonte que é muito restrita, muito fechada. E dando um spoiler, justamente nesse ponto que os próximos franceses vão entrar na roda para dizer, peraí, gente, vamos estar pensando sobre o que é esse documento. E aí eu também destaquei aqui que isso está presente também nesse manual, tá? Vocês encontram, acho que em PDF, se vocês conseguem acessar os sites russos. Se vocês já fizeram a disciplina de sites russos 1, se não fizeram, tem que fazer. E aí, mas acho que vocês conseguem encontrar em PDF na internet, assim, bem tranquilo esse texto. Então, eles falam que o documento ele é o ponto de partida e o fato é o objetivo, né, desse nosso trabalho, dessa flexão que a gente vai fazer com a fonte, que eles faziam com a fonte. Então, ele vai pensar o método histórico ou indireto, porque para se parecer com um método científico, eles vão chamar de método indireto, que é por isso mesmo, obviamente, inferior ao método de observação direta, né? Mas os historiadores não têm escolha. Aí o texto dele acaba aqui e eu adicionei a seguinte frase: a menos que tenhamos uma máquina do tempo. Porque para fazer uma ciência de testemunho ocular, né, para a gente verificar se é verdade ou não, a gente teria que ter uma máquina do tempo. E até agora eu não conheço, eu desconheço. Se vocês, né, já tiveram acesso, por gentileza, vocês têm o meu contato, me mandam no e-mail essa pessoa que eu gostaria. Então, pensando que, já que a gente não tem como fazer essa observação direta do nosso né, fato histórico, nesse contexto que ele está falando, a gente teria que fazer uma crítica muito mais densa, então, a esse documento, mas que esse documento é verdadeiro. Então, sabendo que quem é esse autor, se essa grafia é desse autor mesmo, poderia estar escrito o que estivesse nessa fonte, que ela não seria questionada de sua veracidade, a menos que ela não fosse um documento verídico, a menos que ela fosse uma falsificação, né, que ela fosse uma cópia, né, eles tinham essas questões com as cópias, né, então, cópias de vários documentos, não se sabe qual é exatamente o verdadeiro, então como que a gente faz para descobrir qual que é o original? Eu estava lendo, né, esse manual novamente do Langlois e do Signabot, e estava pensando que hoje, contemporaneamente, né, isso se parece muito com essa discussão das fake news, né, porque eles falam que o pensamento histórico, o primeiro pensamento histórico que a gente tem quando a gente lê um documento é reproduzi-lo e é isso, e acabou, e sem checar essa veracidade. Então, eles desenvolvem um método de checar, então, o que o autor quis dizer, quem que é esse autor, onde é que está sendo escrito. Então, várias questões que fazem para esse documento, sobre a produção dele, né? Então, para não propagar fake news, mas, por outro lado, não se questiona o que está escrito, levando em consideração, né, o que a gente pensa hoje enquanto uma crítica à fonte, de fato. Essa fonte é uma verdade? Né, essa é uma pergunta que eu faço. As fontes são verdadeiras? A gente confia exatamente? Se fui eu que escrevi, então se tenho certeza que essa letra é minha e se tenho certeza que não é uma falsificação, então por conta disso, o que está escrito é verdade? Essa é uma questão que a gente pensa, né? A partir desse método, dessa crítica desse documento. Sim, gente. E com isso, a gente acho que tentou passar para vocês o que foi essa escola metódica e positivismo, a relação dela com o historicismo e como ela contribuiu para formar a matriz disciplinar história que a gente tem hoje. Então, assim, é importante pensar que não é algo... O positivismo era ingênuo, eles faziam aquilo... que burro que eles eram, pensar esse tipo de coisa, ou não, até eu sei que isso não se aplica. Não.
a gente precisa saber que esse debate intelectual, ele estava envolto a uma atmosfera daquele período. Então, pensar a história da historiografia é pensar também como essas sociedades estavam pensando o próprio tempo, a própria concepção que elas tinham de tempo. Então, não existe aquela coisa de, o cara é à frente do seu tempo. Não, ele está jogando com as possibilidades e as regras daquela realidade histórica que ele tem. Então, cada visão que foi apresentada até aqui é uma contribuição para a gente chegar na disciplina que a gente está estudando hoje. Então, a ideia desse quadrinho mental aqui, é para pensar o que caracteriza essa nossa disciplina. Então, aqui a gente colocou, é um estudo sobre a realidade humana no tempo. Isso está claro. Como eu falei, não é mais o tempo mítico, não é mais o tempo dos deuses, ou um tempo religioso pautado na Bíblia. É a ação das sociedades humanas no tempo. E aqui já gravem bem isso quando forem ler Mark Bloch. Porque capítulo 1, ele vai conversar com vocês sobre isso. Segundo lugar, é uma forma de conhecimento produzido pela figura do historiador profissional, este inserido em uma comunidade de historiadores. Como a gente já conversou antes, ninguém vai fazer história sozinho. Então, vocês vão começar a estudar vários historiadores, um discordando do outro, que esse concorda por um terceiro. Vocês vão ter que apresentar trabalho em eventos com vários colegas historiadores também. Então, vocês precisam estar dialogando para esse conhecimento ser aceito. Investigação sistemática e racionalidade conduzida. A partir dos metódicos e positivistas, é duas palavras que vêm à tona para a história. Racionalidade, então você escreve com razão, com análise, e método. E vocês vão aprender isso mesmo. Vocês têm que mostrar para o leitor de vocês como vocês trabalharam com aquela fonte, com aquela evidência do passado. Então você tem que apresentar o que é a possibilidade daquela fonte, como eu analisei, até onde a minha análise dá conta ou não, outras possibilidades de análise. Então isso também é uma questão que veio dos metódicos para colaborar. Método apoiado nas fontes históricas. Também é isso, está vinculado à racionalidade e análise, né? Vocês precisam demonstrar esse método onde vocês apoiam o raciocínio de vocês. Não é eu, tipo, eu sonhei com isso e eu vou escrever porque eu acho que aconteceu assim. Não, sinto muito, cara. Você tem que saber apresentar e defender a sua ideia. Intenção de produzir um conhecimento verdadeiro. Se você vai fazer história, você vai falar sobre algo que aconteceu e você vai tentar apresentar as formas e os processos daquilo, com base nas fontes, no método e na sua teoria. Então, é algo que vai contrapor essa ideia de você querer fazer uma invenção para justificar determinado ponto político ou não. O historiador tem que ter isso em mente. Ele vai atrás, né, dos fatos históricos e tal, ou tentar se aproximar ao máximo daquilo. E, por último, exposição, problematizada ou não, em forma de relato e análise. É aquilo que eu conversei com vocês na metade da aula. É difícil ler um artigo científico? No começo é suado, né? Tem artigo que a gente, no doutorado também, a gente, deixa para lá, eu não consigo. Porque, assim, exige prática e compreender essas formas de como é construído essa leitura e tal. E essa, sim, é a forma da exposição. Não é mais um relato factual só. Aconteceu desse jeito, daquilo. Não. A gente não é Wikipédia. Ou vocês vão ver muito piadinha de parente, né, do tio do pavê no final do ano. Você faz história? Então o que aconteceu em ano tal e tal, tal? Não sou calendário, amigo, sabe? Não é assim que funciona. A partir e como também... era o gato da Cleópatra? Não sabemos se Cleópatra já era gato. A gente não... Diferente do ideal positivista, não vamos olhar para o passado assim, só atrás do fato. Tipo, aconteceu isso. Beleza. A ideia é o porquê. Então, esse conhecimento científico se faz com porquês. Por que aconteceu aquilo? Se eu estou pesquisando isso, o que eu quero responder com esse tipo de pesquisa? E também, esses dois pontos, estudo sobre a realidade humana no tempo e essa exposição, pensar o porquê de você estudar a história, é o que o Mark Bloch vai defender e que a gente vai conversar bastante na próxima aula. Então, as dicas para ler Mark Bloch. Vocês viram aquele velhinho simpático sem Noboa. Mark Bloch, já na introdução, ele fala, ele foi aluno do Sem Noboa.
Então, ele vem com uma transição entre gerações. Ele vai questionar e debater com o professor dele. Pensem assim, com esse slide, com base no que a gente conversou hoje, o que o Mark Bloch vai estar criticando dos metódicos, historicistas, positivistas? Que tipo de história vai ser importante para o Mark Bloch? Ou então, a primeira linha da introdução. Papai, por que serve história? Como é que ele vai responder essa pergunta que o filho dele fez para ele? Umas chavezinhas para vocês tentarem compreender o Mark Bloch e pensar assim, criticamente o texto dele, apologia da história, o ofício do historiador. Ele vai fazer uma apologia à história, ele vai defender essa área de conhecimento. E aí vocês vão me dizer se ele concorda que a história é uma ciência ou que não é uma ciência. Também pensem nisso quando estiverem lendo. Gente, só para finalizar, Fábio, por favor, só para dar um contexto, acho que melhor para vocês, essa influência na historiografia brasileira, né? A gente ficou muito tempo na Europa, mas como que isso vem para cá? O que estava acontecendo aqui que vai ser importante essa questão do positivismo para o Brasil? Bom, na época do Império, você tem a criação do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 1838, por Dom Pedro II. Na época, ele fez um concurso para tentar pegar um historiador para fazer a história dessa sociedade brasileira com base nos ideais de uma unificação nacional. Por que um gaúcho, um cearense e alguém do Pará são considerados brasileiros? A ideia seria essa. Na época, ganha o von Martius, que não era historiador, ele era um cientista natural, e ele escreve a história da sociedade brasileira através de 3 raças, da confluência de brancos, negros e indígenas. Então, já tem essa necessidade de uma criação de uma identidade nacional aqui no Brasil. E aí vocês sabem, Dom Pedro II, ele era famoso por ser um monarca intelectual, viajava, patrocinava vários artistas e tal. Então você já tem essa importação desse tipo de pensamento para cá. Já tem essa maior cientificidade para a disciplina, que já começa com a criação das universidades e tal, e essa profissionalização do historiador vem para cá também. Fábio, por favor. E aqui que é importante, a República foi baseada em ideais positivistas. Aí eu até destaquei ali a frase do Comte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que está escrito na nossa bandeira? Fica muito claro, né? Ordem e progresso. O amor, não, amor a gente não precisa, amor deixa quieto, deixa para lá. Então essa parte do positivismo não foi interessante. Mas isso, gente, é porque todos os intelectuais da época que estavam por trás também da República, eles vêm com essa ideia. A maioria estudou na França ou na Alemanha e eles estão submersos, né, nesse tipo de discussão. Então, essa formação e história das Forças Armadas é muito importante, pós-Guerra do Paraguai. Isso é muito comum até hoje no Exército e na Marinha, e você vê em livros didáticos a figura do Duque de Caxias, do Almirante Tamandaré, sabe? Essa grande personalidade está inserida ali também, nessa questão positivista. E o ensino de história hoje apresenta muito traços da abordagem factual, grandes nomes e políticas. Assim, a gente não vai entrar aqui no debate de como que é a formação dos nossos professores de história, isso vocês vão ter muito tempo para discutir durante o curso, quem produz os nossos livros didáticos, mas eu não sei se no ensino médio de vocês foi assim, mas no meu, algumas partes foi. É aquela coisa, a Segunda Guerra aconteceu assim, assim, assado, Hitler para lá, Winston Churchill para cá e tal, e bora, segue para frente. É fato, aconteceu, beleza, sabemos, é uma política, é guerra para tudo que é lado, e são esses grandes nomes, essas grandes figuras. Bom, a história já não é assim há algum tempo. Cadê o porquê? Vocês entenderam? Tipo, o que você vai estar procurando responder olhando para esse tipo de discurso, olhando para esse passado. Então, isso é um tipo de influência que, tirando aquela influência boa, digamos assim, para a nossa disciplina que ajudou a nossa área a chegar onde é hoje, existe algumas coisinhas de positivismo ainda que é bom a gente tomar cuidado na hora de abordar.
Então, eu acho que, assim, sobre essa aula, acho que era isso que a gente quis passar para vocês. Novamente, estamos à disposição para qualquer dúvida sobre a aula. Os slides vão ser disponibilizados. E eu acho que dá para a gente dar um spoilerzinho da aula que vem e dar umas dicas para a leitura, Fábio. Então, eu não sei como é que tá, a gente está com o tempo talvez um pouco estourado. Não sei como é que o professor Paulo está com a chave da sala, que vai mandar a gente embora, como é que é? Concluindo, tá. Vamos encerrando então, gente. Assim, claro, se vocês ficaram com alguma dúvida e não tiveram oportunidade de mandar aqui no chat, vocês podem mandar e-mail para a gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, que na próxima aula a gente vai introduzir, então, a Escola do Zanalli, para fazer essa ponte com a aula de hoje. Se tiverem algumas questões, vocês podem também deixar para a semana que vem, para a gente estar discutindo no início da próxima aula. E eu acho que é isso, agradecer a todo mundo tinha um spoilerzinho, mas eu vou tirar, vou deixar só essa imagem enigmática para vocês ficarem pensando nela. E é isso, agradecer a todo mundo. O nome desse quadro chama Ângelos Novos. Se vocês quiserem fazer pesquisar sobre isso, né, e alguma relação que tenha com a nossa próxima aula, mas enfim, é isso, professor, muito obrigada. E todo mundo que participou. Muito obrigado, Fabiana, obrigado, Darlan, ótima aula, acho que vocês foram muito didáticos, muito claros, né? De qualquer forma, né, eu vou colocar os slides que a Fabiana e o Darlan apresentaram ali no Moodle da disciplina.